Há 18 anos e destacado em frente do setor financeiro no Rio de Janeiro, realiza palestras desde 1978 sobre psicologia, filosofia, espiritismo, parapsicologia, Aichin, monismo e sobre a obra de Pietro Baldi. Já publicou 7 livros, abordando diversos assuntos de natureza espiritualista e espírita. Faz palestras no Rio de Janeiro e São Paulo, em teatros, faculdades, hotéis e centros espíritas sobre Pietro Baldi. Atualmente, está escrevendo uma biografia de Baldi junto com Querido Júnior. Muito obrigado, Jorge. Fica à vontade. Bom é estarmos nas terras de Belo Horizonte para falarmos da obra magistral do professor Pietro Baldi. O tema que foi escolhido para que nós desenvolvêssemos na manhã de hoje, que o Gilson teve a gentileza de divulgar, é a evolução do superconsciente. Então vamos abordar esse tema dentro da medida do possível, vamos fazer com o máximo de didática, visualizando quadros, visualizando exemplos, para que nós possamos entender como realmente acontece a evolução do superconsciente. Inicialmente, para a nossa meditação, eu trouxe um livro aqui, que é uma verdadeira preciosidade, uma obra rara, uma bênção de Deus. Esse livro se chama, para aqueles que não conhecem, vão ter talvez uma grande surpresa. Esse livro se chama O Espelho da Perfeição. Esse livro, O Espelho da Perfeição, foi escrito em 1228. Francisco de Assis volta ao plano espiritual no dia 3 de outubro de 1226. E esse livro foi escrito então em 28. Quentinho, né? Quem escreveu esse livro foi Frei Leão. Frei Leão, reencarnação de Pedro, e depois mergulhou nas nossas praias com Pietro Baldi. Frei Leão, o discípulo amado e querido de Francisco de Assis. E Frei Leão ficou com a responsabilidade de dirigir a igreja da Porciúncula, na Úmbria, que foi a igreja máter do movimento de Francisco de Assis. Por isso, a mensagem de Pietro Baldi do perdão da Porciúncula, porque ele que dirigia Francisco de Assis, Frei Leão, a própria igreja da Porciúncula, depois da volta de Francisco de Assis ao plano espiritual. E eu fui lá nesse livro, O Espelho da Perfeição, olhar alguma coisa de Ubaldi ou de Frei Leão que pudesse se encaixar no tema de hoje. E eu vou fazer uma pequena leitura para vocês do que Frei Leão escreveu então em 1228. Talvez eu não vá ler ao pé da letra, mas pegando algumas coisinhas. A passagem diz o seguinte, que certa ocasião São Francisco foi à igreja de São Pedro, e mais coincidência também, né? São Francisco foi à igreja de São Pedro, em Spoleto, e a igreja estava abandonada. E ele pediu para Frei Pacífico que se ele podia ficar ali recolhido, em oração, porque ele queria ficar sozinho. E
que Frei Pacífico então deveria voltar para o mosteiro, ou como ele chamava, na sua humildade, de leprosário. Frei Pacífico obedece e Francisco passa ali à noite orando. No outro dia, chega Frei Pacífico e Francisco estava orando. Foi quando então Frei Pacífico, não querendo atrapalhar, ele recua um pouco mais e indo até o coro, diante de um crucifixo, Frei Pacífico começa a orar também. E entra em êxtase. E nesse êxtase ele teve uma visão. E a visão conta aqui Frei Leão no seu livro. Foi que ele viu os céus abertos. Os céus estavam cheios de tronos. E havia um trono que era o mais glorioso de todos. E ele pergunta então a visão, mostrando então que era uma visão consciente, de quem era aquele trono mais extraordinário. Foi quando então a visão responde que aquele trono era de Lúcifer. De Lúcifer, o portador da luz, que Lúcifer, que era o portador da luz, havia deixado aquele trono por causa da sua queda espiritual, e que aquele trono pertenceria no futuro a Francisco de Assis. Olha o que Frei Leão está escrevendo em 1228. Dos vários tronos, o mais glorioso pertencia a Lúcifer, que caiu, e que no futuro pertencia a Francisco de Assis. Frei Pacífico ficou completamente estarrecido. E quando Francisco chegou, ele começou a falar coisas desconexas e beijou a mão de São Francisco e começou a tratá-lo como se ele já fosse um homem dos céus, e disse para Francisco: Francisco, peça ao Pai por mim, peça a Deus por mim. Nesse exato momento, Frei Pacífico resolve fazer uma pergunta. E Frei Francisco já sabia que ele tinha tido uma visão, pelo seu jeito estranho de proceder. E ele vira-se então para Francisco e diz: o que te parece? O que você acha de você mesmo, Francisco? E ele respondeu como o Júlio não queria que ele respondesse. Ele respondeu: eu sou o maior dos pecadores. Então, o Júlio não podia falar assim. Francisco falou: você está errado. Eu vou ficar com o Francisco. Ora, eu sou o maior dos pecadores. Nesse exato momento, Frei Pacífico tem uma outra visão. E a voz do Cristo afirma: por causa disso, por causa da humildade de Francisco, este trono é dele. Eis a teoria da queda, escrita em 1228 por Frei Leão, no livro O Espelho da Perfeição, que está aqui à disposição de vocês, a xerox por qualquer coisinha gentil. Então nós temos o seguinte: nós temos lá o sistema, ou o céu, ou o paraíso, ou o trono, e o antissistema, que foi o fruto da queda, né? A queda aconteceu por causa da arrogância de Lúcifer, ou por causa do seu orgulho. E a evolução, por causa da humildade, faz com que o ser retorne para
o sistema. Tá certo? Então, nós temos a queda pela arrogância e a subida pela humildade. Daí dizer Jesus que os menores serão os maiores no reino dos céus. Quer dizer, os menores, os mais humildes serão os maiores, os grandes dos céus. Aqui é a teoria. Agora nós precisamos ver o que aconteceu aqui, olha. Porque lá em cima no sistema, o que nós tínhamos era consciência. Lá em cima no sistema, o que nós tínhamos era consciência e espírito. E aqui embaixo nós temos a matéria. Se lá nós tínhamos o que nós chamamos de consciência divina, o que ficou aqui embaixo? Vamos buscar na ciência. Eu trouxe aqui também um livro extraordinário do Jung, chamado A Dinâmica do Inconsciente, de Carl Gustav Jung, um dos maiores nomes da psicologia do nosso século. Em certa altura, o Dr. Jung, que tinha tantos preconceitos, por incrível que pareça, com relação à religião, mas diante da teoria inegável da queda espiritual, ele afirma que quando a consciência, está na página 163, que quando a consciência se desassociou da inconsciência, nós podemos buscar esta imagem na queda dos anjos. Então, o que nós tínhamos lá em cima era a consciência, era espírito. E o que surgiu lá embaixo, ao contrário, na antípoda, o menos, como já foi dito, foi a inconsciência. E a melhor imagem para explicar essa dicotomia, essa quebra, diz o Dr. Jung, a melhor imagem é a da queda dos anjos. Mas ainda eu queria trabalhar um pouquinho mais essa inconsciência aqui. Afinal, qual é a diferença dela para aquela lá e como que realmente ela é? Aí eu trouxe um outro camarada aqui, muito interessante. Ele leu a obra de Ubaldi toda para poder escrever isso que nós vamos falar. O seu nome era Plotino. E Plotino viveu entre 2005 e 2000, entre 205 e 270. Mas tinha de ser de 2000 e pouco, porque eu não queria ler a obra de Ubaldi. Mas corretamente de 205 a 270, que viveu Plotino. Plotino era muito interessante, porque ele escreveu também o seguinte: aquele que foi Platão, agora é Plotino. O cara é bom, né? E ele diz o seguinte, eu anotei aqui, essa eu vou ler aqui um pouco mais pausado. Plotino teve a petulância de escrever isso antes de perturbar. Olha só. O que pode ter levado as almas, elas que eram parte do mundo mais alto e pertenciam completamente a este mundo mais alto, o que pode ter levado essas almas a esquecerem o seu Pai? O seu Pai que é Deus, e ignorarem tanto a si mesmo, a elas mesmas, como ao Pai. E ele responde: a origem do mal que as tomou foi a vontade própria, o livre-arbítrio. Foi a entrada na esfera da alteridade e o desejo de permanecerem a si mesmos. Elas conceberam um prazer nesta liberdade, desejo desenfreado no poder. E se permitiram mover-se por si mesmas, não segundo a lei. Tomando assim o caminho contrário
Maurício, pegou daqui. E afastando-se cada vez mais do seu princípio, acabaram por perder até mesmo a lembrança da sua origem divina. Eis o inconsciente. Continua Plotino. Quando uma criança, ou a semelhança de uma criança, que retirada da casa, de sua casa, quando ainda muito pequena, e permanece longe por muitos anos, não saberá quem são seus pais, nem quem é ela mesma. E assim também as almas, não mais vendo seu pai, nem a si mesmas, caíram na autodepreciação. Como não mais conheciam a sua origem, dirigiram seu respeito para as coisas erradas e honraram a tudo mais que a si mesmas. Toda a sua reverência e admiração foi dirigida às coisas que lhe eram exteriores e, apegando-se mais a essas coisas exteriores do que às interiores ou às espirituais, romperam seus laços originais. Mas até quando eles conseguiram romper os seus laços originais? Tanto quanto isso foi possível, é o elástico que você falou. Quer dizer, romperam, mas não romperam tanto, só até quanto foi possível. Porque depois a lei fez a sua intervenção. Ao olharem para o que é terreno ou material e não olharem mais para si mesmas, tornaram-se completamente ignorantes a respeito de Deus. Por isso que definir Deus é fruto da queda. Porque nós ficamos ignorantes com relação a Deus. Tá bom, Plotino? Então chegamos aonde nós queríamos e foi no inconsciente. Está aqui, o inconsciente é fruto da queda. Aí vocês poderiam dizer assim: ah, mas a sua palestra não é sobre o superconsciente? É que o superconsciente sai daqui, do inconsciente. Vamos traçar. Vamos traçar aqui. Vamos fazer aqui o caminho de volta, né? Nesse caminho de volta, você sai aqui então desse ponto mais baixo do inconsciente e vai começar a fazer a sua trajetória. Eu vou ser bastante objetivo, eu não vou explicar como as coisas aconteceram. Isso já foram feitas palestras e outros congressos. Nós já vamos focar diretamente como as coisas se processam. Esse inconsciente, então, ele começa a atingir e buscar aquela consciência perdida, originária, que é a do sistema. Tá certo? Essa sua busca faz com que ele passe por o que nós chamamos de 3 níveis. 3 níveis de manifestação do ser. O mais inferior, que é o subconsciente, a consciência onde nós nos encontramos, e a superior, que é a superconsciência. Podíamos chamar essa consciência intermediária, nós podíamos chamá-la de alma. A alma é a consciência intermediária. Eu trouxe aqui uma outra frase do professor Jung, em que ele diz o seguinte: a alma ou a consciência intermediária é ao mesmo tempo uma superconsciência e uma subconsciência. Está no mesmo livro, na página 175. Tá? Então, aí é a ciência falando. Por isso que eu disse para vocês que eu não vou explicar. Vou jogar logo, porque isso já foi escrito já há mais de 40 anos atrás pela ciência. Então, a consciência, e o Balde escreveu na Sese Mística em 1937 por aqui.
Agora, a consciência, então, a alma, ela está projetada entre essas duas forças, o subconsciente e o superconsciente. Pronto, está feita a parte. Agora é só a gente explicar o que acontece em cada uma dessas coisinhas. Vamos lá? No subconsciente, nós temos o homem da força, a parte instintiva. No consciente, nós temos o homem da razão, na sua maior manifestação de astúcia. No superconsciente, nós temos o gênio, o homem do futuro, o santo, a intuição. Vamos mostrar como fisicamente ele se comporta. No meu estudo aqui, no meu diagrama, eu trouxe a seguinte informação de um Paulo. O subconsciente nós podemos chamar de eu inferior. O eu inferior, ele é constituído de ondas longas, baixa frequência e baixo potencial. Então, a parte instintiva, o homem da força, ele é de ondas longas, baixa frequência, baixo potencial, eu inferior. O homem médio, o homem da razão, o homem da astúcia, ele é um eu médio, em ondas médias, de média frequência, de médio potencial. O homem da intuição, ou o eu superior, ele é de ondas curtas, de alta frequência e de alto potencial. Então nós temos um eu inferior, um eu médio e um eu superior. A evolução vai sempre fazendo dessa forma. Conforme os instintos vão se desenvolvendo, né, eu vou armazenando no subconsciente mais experiências e vou entrando na zona desconhecida do superconsciente. Evoluir nada mais é do que caminhar nesta reta. E esta reta ela não é ao acaso. Nós podemos assim imaginar. O que existe primeiro? O rio ou o leito do rio? Os chineses já responderam isso 5.000 anos antes de Cristo no I Ching. Quando eles respondem que o que existe primeiro é o leito do rio. A água escolhe aquele caminho porque aquele caminho é o mais fácil, que é o caminho da economia da vida. O ser escolhe este caminho porque é aquele mesmo da queda. Lúcifer caiu, quer dizer, Francisco caiu, e ele volta para o mesmo ponto de origem. O caminho que se percorre é o mesmo. O leito já está pronto. Está aí dizendo Cristo, eu sou o caminho, ele já está na frente. O caminho é o mesmo. Então nós temos que caminhar por esse caminho. E conforme nós vamos caminhando, quanto mais nós somos atrasados, mais o nosso eu é inferior. As ondas são parônticas, são ondas longas, baixa frequência, baixo potencial. A gente vai evoluindo, vamos chegando intermediário, né? E até sermos evoluídos, onde vamos ter então um eu superior. Tudo bem? A técnica é essa. Podemos terminar a técnica e entrar então agora nos exemplos. E para entrar nos exemplos, eu vou buscar um apoio, que é o seguinte: quando eu disse que o homem era da força, lá no eu inferior, nós poderíamos imaginar assim, será que nós teríamos um exemplo do homem da força, encontrando-se com o homem da razão, ou o homem da astúcia? Como seria esse choque? Quem venceria? Quem venceria? Quem venceria? Se nós tivéssemos esse encontro aqui, olha, um homem que já está nesse nível, encontrar-se com um homem bruto. A Bíblia nos dá um exemplo interessante. Quando Jacó
que era esperto, encontra com seu irmão Esaú. Esaú era forte, era bruto, resolvia tudo no tapa. Jacó foi filhinho de mamãe, a mamãezinha ensinou a ele para ganhar a herança, ele tinha de botar uma pele, aproveitando que o seu pai estava cego, ele botava uma pele de animal, o pai ia fazer carinha, pensar que era o irmão bruto, peludo, macacóide, e ia dar a herança para ele. E assim aconteceu. O irmão foi caçar, ele botou aquela pele, Isaac estava cego, e ele ganhou a primogenitura. Quando Esaú chegou, Esaú ia arrebentar ele. Mas ele era mais inteligente. Por isso que o homem da astúcia ganha o homem da força. E se utiliza do homem da força. Ele era mais inteligente, o que ele fez? Fugiu. Fugiu e passou 7 anos longe. Depois mais 7 anos. E aí o homem da força também, ele só é força, tem pouca massa cerebral, ele também esquece, porque ele é burrão. Aí o irmão volta. E Esaú podia lembrar alguma coisa, o que ele faz? Trouxe uns presentinhos, né? Umas ovelhas, né? Trouxe uns bezerros. Aí diante de um presentinho, o irmão que ele já não via há 14 anos, fizeram as pazes. Então a astúcia sempre ganhou da força. Isso significa, na visão do capítulo 33 da grande síntese, que o maior sempre domina o menor. Agora vamos ver um encontro, por exemplo, de um super-homem, do homem intuitivo, quando ele se encontra com o homem da consciência. O que acontece? Por exemplo, quando Cristo se encontrou com os líderes do Sinédrio. A astúcia, o homem da consciência diante de Cristo. A mensagem do martírio. E é interessante que o homem da superconsciência ele não se defende. Ele não quer se defender. Para ele cantar parabéns e muitos anos de vida é um martírio. Ele não quer esse negócio. A gente que canta parabéns e muitos anos de vida, isso é coisa para evoluído. Ele quer partir, cumprir a sua missão, cuidar de Deus. Mas ele, quando se encontra então com o homem da astúcia, ele não se defende e se deixa levar como uma ovelha para o matador. Não porque é fraco. Se os anjos do meu pai lembram daquela história. Então ele não é fraco. Tanto que não é fraco, quando os soldados vieram prendê-lo, ele foi ao encontro dos soldados e perguntou: a quem vocês estão buscando? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E ele disse: sou eu. E os soldados caíram por terra. E depois, numa segunda pergunta, ele então, deixando-se levar preso, ele não foi levado preso, deixando-se levar preso. Então o encontro é o do martírio. Eu queria desenvolver isso aqui mais com vocês, com exemplos, contar alguns causos aqui, para a gente entender melhor. Vamos ver aqui o que eu tenho que anotar. Eu vou, para a gente entender um pouquinho melhor a grande síntese, já que pediram para a gente falar da grande síntese, eu vou pegar aquela teoria das perpendiculares, para explicar isso, só que eu vou pegar baseado em Paulo de Tarso. Paulo foi bastante misterioso qual é o comprimento e a largura e a altura e a profundidade. Temos condições de compreender, como todos os santos, qual é o comprimento, a largura, a altura e a profundidade. Pois o amor do Cristo excede a todo conhecimento. Vamos trabalhar isso daqui. A primeira coisa, então, que Paulo de Tarso nos fala é que existe um comprimento. E segundo lá a teoria das perpendiculares de Ubaldi, o comprimento é a representação do instinto. O instinto, ele vai evoluindo desde o mais simples até a fase de mamífero nos seus aspectos mais complexos. Quer dizer, o instinto também evolui. Nós temos os instintos que só realizavam os problemas da multiplicação assexuada,
E temos instintos mais desenvolvidos, como o do macaco, como o do golfinho, o do cachorro, o do gato, o do elefante, não é? Que muitas vezes nós costumamos até dizer que é um instinto que está na fronteira da inteligência. E popularmente se fala, como esse bicho é inteligente. Então o instinto, ele evolui. Agora, quais são os instintos básicos aqui deste ponto, né, desta fase? Os dois instintos básicos são as molas propulsoras do progresso no campo do instinto, é o sexo e a gula. O sexo para a sobrevivência coletiva. A gula para a sobrevivência individual. Os dois são fundamentais nesta fase da evolução. Os dois são fundamentais. Mas o professor Pietro Baldi, no livro Deus e Universo, já nos alerta o seguinte, lá no final do livro: deixemos aos ingênuos a impressão de que sexo e gula foram dados à carne para eles se divertirem. Sexo e gula foram dados à carne simplesmente porque a carne, diz o Baldi, se recusaria a viver. Mas sexo e gula fazem parte apenas de um determinado carreira evolutivo. E diz ele, a vida não é sexo nem gula, a vida é tempo, é sacrifício, é evolução. Conclui ele em Deus e Universo. Mas o sexo e a gula eles são fundamentais. Por exemplo, o sexo, mantendo a espécie, se mantém a encarnação, as reencarnações, se mantém a evolução. O sexo, então, é um patrimônio sagrado. E como o homem abusa de tudo aquilo que é sagrado, ele abusa do sexo, né? E até condena o sexo. Quando o sexo é uma coisa maravilhosa. É através do sexo que nós temos o sagrado e doce nome de mãe. É através do sexo que nós temos a reencarnação. É através do sexo que nós temos a evolução. É através do sexo que nós temos o lar, que é a primeira e a mais importante instituição da vida. E ele é um momento de carinho fundamental para a nossa vida. Feio é o sexo, feio é a guerra, feio é o soco, feio é a bofetada. O sexo é maravilhoso. Tudo dentro de um equilíbrio, né? A gula também, o comer e a arte de comer é fundamental. É lógico que isso tudo também dentro de equilíbrio e sem abuso. Queria contar uma coisa, né? Detesto fazer fofoca. Mas, gente, eu fiquei impressionado ontem lá no Dona Lucia, no comportamento de Maurício, frente às 50 panelas de terra. Então, gula foi dada à carne, para a carne não se recusar a viver. Imagina nós vivemos aqui no mundo, comendo aquela comidinha ruim, uma folha de alface, uma coisa sem graça, sem uma bebidinha, sem um agrado, um refrigerante, um suquinho doce, um vinho bom. Seria um inferno. Imagina viver aqui no mundo sem o sexo, sem um carinho, sem um cafuné. Mas tem gente que abusa, e o abuso faz com que o amor sexual, como já diz o Ariston, se transforme em humor sexual. Ariston falou e cada um fala o que está achando no coração. Falar por último é óbvio. Mas eu disse para vocês que o instinto evolui. O instinto evolui. Eu quero falar aqui para vocês de um gato muito esperto, um gato interessantíssimo, que estava doido para comer um rato, e que um rato não aparecia na área há muito tempo. Que o rato também evolui, não é bobo. E sabendo que tem gato na área, ele fica escondido. E ele então ficou lá no buraco, escondido. E o gato aguardando e nada. Não havia resposta biológica para o gato. E então, o que ele fez? Chegou perto do buraco do rato e começou a latir. Au, au.
de latido que o Maurício fez bem melhor. Reparem então que o rato saiu. Ó, tem um cachorro na área, dá tempo de eu pegar um queijo. Porque se tem um cachorro na área, não tem gato. Porque cachorro não gosta de gato, o rato foi esperto. E quando ele saiu, o gato pegou ele. E o gato pegou ele e levou aquele susto, né? Mas é você um gato? Você estava latindo? É, nesta época de globalização que não fala duas línguas. Vocês que o instinto é muito chato. A razão é mais interessante porque a gente está bem mais perto dela. Eu noto nessa fase aqui, a razão, que forma essa superfície aqui, ó. Essa é o que diz Paulo de largura, e que o balde diz que a razão é de superfície, né? O balde diz que a razão é de superfície. E o que nós temos aqui nessa fase da razão? Na fase da razão nós temos a zona da astúcia. A principal contribuição da razão é a astúcia. Veja o caso lá em Gênesis, muito interessante, né? Quando o ovo lá comeu daqui, comeu dali, aquela coisa toda, e aí o Senhor apareceu e perguntou: Adão, onde você está? O Adão ficou escondido atrás da árvore, ficou com vergonha, começa a vergonha, né? E ele se esconde de Deus. E onde você está? Estou aqui escondido. Deus logo, não é bobo, diz assim: o Pedro é uma bobagem. O Pedro está escondido aí. Você errou, né? Aí Adão não ia ficar com a culpa, né? Então ele falou assim: a culpa não foi minha, foi a mulher que deu. A culpa é da Eva. Aí o som: Eva, por que você fez isso? A Eva também não ia ficar com essa bomba na mão. A culpa é da serpente. O homem nesta área aqui da astúcia começa a ser assim. Ele não assume responsabilidade. Ele joga tudo que é errado dos outros, tudo que é bom. Ele. O errado está com os outros. E então por isso que o elemento principal aqui nesta fase é a astúcia. Mas como um instinto, eu falei para vocês que se desenvolve até nesse gatinho esperto, assim também aqui no campo da razão, a astúcia se desenvolve para aquela inteligência do cientista voltado para o bem, que quer construir uma coisa melhor para a humanidade, né? Um filósofo no campo do bem, e de um político. Aí eu vou outro exemplo. É que aqui, então, nessa fase da astúcia, também é um desenvolvimento da astúcia para aquela fase da inteligência. Vai. Vamos explicar aqui como é que esse homem se comporta, como é que ele é esperto. Tudo, no caso, ele quer levar na conversa. A lábia é um instrumento principal desta fase. Vamos dar um exemplo. Essa contribuição é da Rosane. Cadê a Rosane? Ele perde lá. Olha ela ali. Levanta. Todo mundo sabia quem é você, levanta. Olha, a Rosane faz um trabalho muito interessante, que é mandar e-mails pela internet com mensagem no campo do bem, da alerta, continua. Aí, ó. A história que ela contou foi a seguinte. Eu vou aqui dar uma melhorada. Havia um cachorrinho. Esse cachorrinho era muito danado, espertinho, mas um cachorrinho de madame. Ele usava lacinho e tomava banho de shampoo. E era todo engraçadinho, né? Um dia o seu dono foi caçar para a Europa, para a África. E resolveu levar para ele não ficar sozinho. Né? E levou o cachorrinho lá. O cachorrinho estava lá e tal, passeando na África, e acabou vendo uma mariposa, e correu atrás da mariposa, distraindo-se, e ele se perdeu. E quando ele estava lá, quem aparece? O tigre.
E o tigre era da África, era uma época lá de seca. O tigre veio com a fome. E ele vem chegando e o tigre está se aproximando do cachorrinho diante daquela situação. E o tigre está vendo, quando ele está bem próximo para engolir o cachorrinho, como que eu vou sair dessa agora? Aí ele viu uma ossada no chão. Aí ele pegou um ossinho e colocou na boca. Quando o tigre chegou bem perto, ele disse, aí que tigrezinho gostoso. Aí o tigre deu uma freada. O tigre deu uma freada, meu pipa de cachorro violento. Ele tem de pequeno, tem de violento. E saiu com o coração a mil. Correu, fugindo pelo mato afora e correndo. Só que lá em cima da árvore tinha um macaco. O macaco olhou aquilo e disse, esse cachorrinho vem da Europa. Banho de shampoo, de lacinho de fita para curtir com a gente, tirar onda. Logo o tigre, com a velocidade do tigre, o macaco do clube correu atrás do tigre e disse, para tigre, para que eu quero te falar daquele cachorrinho. Aí o tigre correu, para que aquele cachorrinho mentiu. Ele foi astuto, ele não é de nada, velho. Aquilo é tudo falso. O tigre, o quê? Agora ele vai ver. E se mandou em direção lá do cachorrinho. O macaco me leva, que essa eu não quero perder. Porque no ano sistema é assim. Um gosta de ver a desgraça do outro. Então foi aquela correria e tal. Quando o cachorrinho está lá e tal, e olhou, falou assim, danado, o macaco me entregou. E agora que eu vou fazer? O tigre chegando e cada vez mais perto e tal. Aí ele não deu bola. Tranquilamente virou de costas, pegou um pedacinho do osso, botou na boca e disse assim, ei macaco mole, eu já estou há meia hora esperando você trazer o outro tigre. Essa é a astúcia. Mas o homem também nessa fase, ele também vê tudo no campo da análise. Ele vê tudo partido. Vocês acham que eu estou correndo muito? Ele vê tudo partido. Tudo assim por análise quebrado. Ele não tem visão de conjunto. A razão é como ela é superficial. É aquilo que Deus fala para a cobra lá, para a serpente. Tu vais rastejar comendo o pó da terra, né? Então ela é superficial, só se preocupa com coisas miúdas. Além de ser superficial, ela vê tudo quebrado, ela não tem uma visão de conjunto. E aí, então o que acontece? Eu quero contar um caso para mostrar bem como que é a nossa cabeça, como que ela se comporta. O caso aconteceu com o nosso Chico Xavier. E o Chico Xavier recebeu uma mensagem do luminoso espírito de Bittencourt Sampaio. Essa mensagem está lá no livro Instruções Psicofônicas, publicados pela Federação Espírita Brasileira, que se chama Jesus está no Leme, uma das páginas mais lindas que o nosso Chico produziu. E o Bittencourt Sampaio, então, deu essa mensagem, e acontecia o seguinte, como são instruções psicofônicas, as mensagens, então, eram gravadas, não eram psicografadas. Quem gravava era o Arnaldo Rocha, o marido da Memei, o espírito Memei. Ele, então, gravava. O que acontece então que o Arnaldo Rocha não pôde naquele dia, mexeram lá no gravador, o Chico já estava com aquele jeito de falar, apertaram o botão, ele mandou bravo. Na hora foram ouvir a mensagem, não tinha nada gravado. Mexeram daqui, mexeram de lá, fuçaram daqui, fuçaram de lá. Quando os curiosos foram embora, o ambiente ficou mais tranquilo, o Chico disse assim, olha, eu quero falar uma coisa para você. O José Xavier, o irmão dele, que deu as primeiras orientações no campo da mediunidade equilibrada, do nosso Chico, do Evangelho, né? O José Xavier está aqui do lado, com a Sheila, e eles mandam dizer que eles gravaram a mensagem lá no plano espiritual do Bittencourt. E se a gente ficar tranquilos, nós podemos receber esta mensagem. Assim aconteceu, o professor Cláudio Tavares do lado, e começa então o Chico a receber a mensagem. E a primeira pergunta do professor foi a seguinte, que coisa estranha. O Chico está fazendo com aquela velocidade.
pessoa pensou, o Chico não está psicografando com aquela velocidade, está escrevendo devagar. O Chico então para e fala assim, ó, José Xavier, mano, vê, eu não estou psicografando, eu estou ouvindo a mensagem do gravador, então por isso que eu estou escrevendo mais devagar. Aí o Chico continua escrevendo e bota ponto vírgula, ponto parágrafo. Aí o professor pensa assim, olha, coisa estranha. Como ele está ouvindo, ele já sabe que ali é ponto parágrafo, vírgula, já vai botando. Aí ele diz, ó, o José Xavier parou de escrever, então o José Xavier está aqui do meu lado, e ele manda dizer o seguinte, que por enquanto que a gente estava aí discutindo, vira gravador para cá, vira a fita para lá, volta, e eles ouviram a mensagem, já prepararam ela para digitar, e ele sabe toda a pontuação. E na hora que eu vou escrevendo, ele vai dizendo para mim assim, bota ponto, agora ponto primeiro, agora parágrafo. Eu vou tocando. E o Chico continua fazendo isso, quando de repente o professor pergunta, mas que coisa, né? Por que a Sheila e o José Xavier gravaram a mensagem do plano espiritual? Ora, a hora que eles quisessem, eles pegavam lá com o Bittencourt Sampaio. Para que gravar no plano espiritual? E os espíritos responderam. O Chico imediatamente disse, olha, o José Xavier manda dizer que eles gravaram a mensagem porque raramente tem a oportunidade de estar com o Bittencourt Sampaio. Então, o que nós vemos nessa construção é que, como no plano espiritual, a coisa é vista num conjunto. E quando nós temos que passar aqui pelas nossas carências, pelas nossas dificuldades tecnológicas, pelas nossas dificuldades biológicas, pelas nossas dificuldades racionais, tudo tem que passar por partes. E as perguntas vão surgindo dessa forma. Perguntas como essa são as perguntas racionais, porque o homem desta fase, ele tem dúvidas. E ele também tem vontade de aprender. Ele não conhece tudo. Na fase instintiva, ele não quer aprender. Nesta fase, ele quer aprender. Apesar de ele se achar o maioral, o orgulhoso, ele quer aprender. Mas ele aprende com essa construção de perguntas. Por que isso? Por que ponto vivo? Por que gravaram a mensagem? Entendeu? Então, esse é o método do homem racional. Ele quer aprender as coisas e faz desse jeito. Com isso, ele fica com a pergunta e com a pergunta ele vai tentar, pelo método que ele chama de científico, buscar uma resposta. Um outro ponto também é como que esse homem ele se comporta em termos de dúvida. Ele duvida de tudo. Ele duvida de tudo. E tudo aquilo que foge do seu referencial, para ele, é mentira. Ou ele tenta argumentar como mentira. Por exemplo, quando Jesus foi colocado no túmulo e colocaram a pedra para tapar o túmulo, e selaram a pedra, e colocaram os soldados de Roma para tomar conta, porque diziam que iam roubar o seu corpo, e ali estavam os soldados tomando conta, e houve lá o chamado fenômeno da ressurreição, e que tudo aquilo desmoronou, e os soldados saíram correndo e foram falar para os homens da astúcia, para os homens do Sinédrio, que Jesus havia ressuscitado. E eles disseram, Jesus ressuscitou, e o Sinédrio disse, ele não fala isso. Jesus ressuscitou, não fala isso. Mas nós estávamos lá, nós vimos, não, vocês vão dizer o seguinte, que os apóstolos foram lá e assim está no Evangelho ao pé da letra. Vocês vão dizer que os apóstolos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Ele disse, mas nós não podemos falar isso, porque nós éramos soldados, e se os apóstolos aparecessem lá, nós tínhamos que prendê-los. Disse então o Sinédrio, então vocês vão dizer o seguinte, que vocês estavam dormindo quando os apóstolos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. E eles disseram, mas também nós não podemos dizer isso em Pilatos. O que Pilatos vai dizer de soldados dormindo no posto? E ele pegou então um saquinho de dinheiro e disse assim, pode deixar que com Pilatos a gente arruma. As consciências desse nível são consciências corruptas. Elas são consciências que gostam de trambique, elas gostam de astúcia, de ser o mais esperto. E também passa por mentiroso sem perceber. Por isso que todos esses malandros aí, a gente sempre descobre mais tarde, mais cedo ou mais tarde, acaba descobrindo, porque ela traz em si a sua mentira. Como que eles estavam dormindo e começaram a dizer que eles estavam dormindo, os apóstolos foram lá e roubaram o corpo de Jesus? Como eles souberam se eles estavam dormindo? Então a astúcia, ela, além de querer ser mais esperta do que todos, ela é mentirosa. E ela cai por si mesmo, logo na frente. Né? Uma outra coisa que nós vemos aqui nesse campo aqui da astúcia, da razão,
com relação às trocas espirituais. Como é que esse ser ele quer argumentar? Ele acha que o plano espiritual é boboca, que nem os seus parceiros, e ele acha que ele pode tapear. Né? Por exemplo, no campo das promessas, se você curar o meu filho que é paralítico, eu te dou uma perna de cera. Para que Deus deu uma perna de cera? Um amuleto, né? Ou para Nossa Senhora, se você me ajudar, eu acendo uma vela. E olha, Nossa Senhora, é de 7 quilos. Ele quer trevas, ele que precisa de vela. Então ele quer barganhar com o plano espiritual, ele quer fazer troca. Repare na fila lá diante dos pretos velhos, né? Como que ali nós vemos pulsando a inteligência astuta do homem. O sujeito só vai diante de um preto velho, por exemplo, para pedir. E ele pede as coisas mais, poder, emprego, para que a mulher não saiba da amante dele, ele pede as coisas mais esquisitas. E ele acha que o preto velho tem que ficar sempre à sua disposição. E quando o preto velho pede alguma coisinha, como por exemplo, nós estamos aqui montando uma creche para crianças carentes, você pode ajudar, não só financeiramente, mas vindo aqui dar a sua contribuição, e ele diz, arreta preto, fujão! Tu é um Exu mentiroso. Ele não quer saber desse cara, ele dá trabalho para ele só quer ganhar. Ele está na fase do primeiro eu, como diz a grande simples, depois eu, sempre eu, e a fase do dou para que me deixe. Ele só quer tirar vantagem. Tá certo? Ele também é extremamente arrogante, ele gosta de ensinar tudo. Então ele acha que Deus é igual a ele. E ele gosta de ensinar as coisas no mínimo detalhe para que Deus não é. Por exemplo, muito preocupado com o erro de vida. Alguém está doente, essa pessoa está no hospital, e ele então escreve no bilhetinho: Deus, ampare o fulano de tal que está no hospital, na Casa Misericórdia, na rua tal, número tal. No 7º andar, enfermaria 23. Agora o que vem mais importante, no leito 13. Você pode errar e no 10º. Eu não tenho nada com aquele cara lá do 10º, eu quero que tu cuide desse. Então, isso nós fazemos sempre, a gente dá a direção para Deus. Essa fase é uma fase do homem. Ele é arrogante, ele é mesquinho, ele é divide, ele se acha que ele é o maior, ele é mentiroso. É assim que você se comporta. Agora é lógico que quando essa astúcia evolui, ela evolui com o homem de bem. Aí nós temos uma contribuição de um missionário, de um homem abençoado, como Sigmund Freud, né, que veio na sua visão médica e na sua visão da psicologia, antes de tudo, consolar. Ele fez uma ciência extremamente prática. O seu objetivo era confortar almas. Né? Você vê um Jung, você vê um Einstein, etc. Então, é lógico que essa astúcia, quando ela se desenvolve na inteligência, nós temos contribuições interessantes. Agora, vamos passar para outra fase. Como é que eu estou de horário aí? Mais 3 minutos você está me devendo? Já foi. Tem certeza? Essa é a barganha dessa fase. Nessa fase, o homem fica constantemente assim, fazendo barganha. Né? Até que ele chega nessa fase de quando ele quer ganhar e o outro quer ganhar. Aí quando os dois ganham, o resultado é o mais positivo. Por isso que no jogo do sistema, no sistema não tem tênis, não tem futebol, porque é sempre um contra o outro. Só tem um jogo que se joga lá, sabe qual é? Frescobol. Porque o frescobol você só acerta quando coloca a bola na mão do outro. Se você não fizer direitinho para o outro acertar, não tem jogo. Hierarquia de função, um colabora com o outro. Tá? Olha, é bobagem de fazer, não tinha nada a ver com isso. Bom, vamos falar então da terceira fase, que é a fase da altura, ou a fase da intuição. Vamos ver como o ser se comporta nessa fase aqui, na fase da intuição. Eu trouxe alguns exemplos para a gente. Por exemplo, nessa fase da intuição, da altura, ele tem uma visão global. Mesmo quando é por um insight, ele só vai num relâmpago,
ele percebe num conjunto. Então, uma visão unitária, é uma visão global. E, nesse exato momento, ele passa naquilo ter certeza. É diferente de crer. Não é uma fase de crer. Ah, eu acredito que amanhã vai fazer sol, mas eu não tenho certeza porque eu não fui no amanhã. Mas esse cara que tem a intuição, ele foi no amanhã. E ele diz, amanhã vai fazer sol. Ele está nessa fase da certeza. Isso se chama fé, fidelidade, sintonia. Ele sintonizou com aquele fenômeno e ele captou. Então, essa certeza comanda os grandes movimentos religiosos, né? De todos os ramos, mas principalmente a melhor imagem, a mais didática que a gente pode apresentar é daquela certeza religiosa. Por exemplo, aquela certeza da solvência da alma, aquela certeza que o espírita, por exemplo, ou que um homem de bem, ele percebe que a vida continua, que a vida é eterna. Então eu queria contar um caso aqui para vocês que define bem essa certeza, essa fé. Aconteceu com dois luminares do nosso movimento espiritualista brasileiro. O doutor Carlos Embaçaí, de Niterói, e o doutor Leopoldo Machado, de Nova Iguaçu. Há muitos anos atrás, o doutor Carlos Embaçaí ligou lá o Leopoldo Machado e disse, ei, doutor, que saudade que eu estou de você. Quanto tempo você não vem aqui em Niterói? Me visitar a Maria, minha esposa, eu estou com muita saudade. Vem nos visitar. E o Leopoldo falou lá do outro lado da linha. Ah, Embaçaí, estou muito cansado, estou velho, estou doente. Qualquer hora você vai ter a notícia da minha desencarnação. Estou muito mal. E o Embaçaí falou assim, com toda a naturalidade lá da linha. Ah, vem assim mesmo, você daria tanto prazer para mim e para Maria se você desencarnasse aqui em casa. Desencarnar aqui, pô. Essa tranquilidade, essa certeza de vida, essa certeza é fundamental. É aquilo que o Balde, quando ele teve os problemas no coração, ele respondeu por carta para o Amaral. Né? Ainda não está no meio, ainda falta um livro, eu não vou morrer, essa doença não é de morte, ainda tem tantos e tantos livros para escrever. Certeza. Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria dar aqui no campo da intuição para a gente. O outro é também a visão que esse campo tem da globalização, da generalidade. Ele vê a coisa em conjunto. E eu vou utilizar aqui de duas pessoas para falar do Maurício e do Aristóteles. Não, mas agora é legal. O Maurício é que ele ontem falou que as células do câncer, quando ela é do rim, ela passa para o pulmão, passa para a cabeça e tal, ela continua sendo célula do rim. Falou ou não falou? Falou. Não é isso? E eu comentei com Aristóteles que o grande médico que fez essa pesquisa foi o Dr. Van Giato, do Vietnã. E o Aristóteles falou assim, conta isso. Eu vou contar. O Aristóteles mandou. Olha, o que acontece é o seguinte, o Dr. Van Giato, ele fazia pesquisas com células do câncer. Ele descobriu que a célula que passava de um órgão para outro, guardava a mesma característica. A célula mãe se transformava em células filhas, e as células filhas têm as mesmas características da célula mãe. Tá certo? Ora, esse homem era o único homem brilhante, estudioso, que tinha algum conhecimento, que podia comandar alguma coisa no Vietnã. Vocês podiam, um biólogo, né? Vai se meter com a guerra, porque era o único lá no Vietnã para isso. E chamaram então o Dr. Van Giato. Querem que eu escreva o nome dele aqui? Deixa eu ver como é que é. Então o Dr. Van Giato foi indicado para comandar a guerra lá no Vietnã. E o que ele podia fazer? Aquele mundo de homens sem orientação, com algumas espingardas, meio de locomoção bicicleta, como que ele podia, com a sua teoria, dar alguma contribuição para que o Vietnã tivesse sucesso. Quando os americanos chegaram, os franceses estavam saindo de lá. E os franceses disseram para os americanos, olha, cuidado, esse pessoal aqui do Vietnã é fogo. Os americanos, pô, vocês são franceses? Não, nós tomamos código. E eram todos aqueles homens enormes, imensos, né? E eles entraram no Vietnã e dominaram, saía outra história.
Dr. Van Jaap arrumou eles todos, e como todos são reencarnacionistas, todos não têm preocupação com a morte, tem muito tempo nós não temos pressa de gatos americanos. Nós temos muitas encarnações para fazer isso. Vamos nos planejar para quando a gente ganhar, ganhar mesmo. E foi assim que aconteceu. Ele reuniu todos eles e apresentou a sua teoria da célula mãe, que se repete nas células filhas. E disse assim, olha, essa célula geral comanda tudo. Então eu quero dar uma visão para vocês, de soldados, que é a seguinte, vocês são células filhas que devem guardar todas as características da célula mãe, que é o general. Devemos ser generalistas e conhecer tudo. Esse negócio de visão partida é coisa de americano. Aquele que tacava canhão, só tacava bala de canhão. O que fazia comida, só comida. O que pilotava avião, só pilotava avião. Eles tinham uma visão estanque, partida, divididas. E ele queria dar uma visão generalizada. Todos precisam conhecer tudo. E assim, vamos mapear todo o Vietnã. Vamos ver ali onde que tem um abismo, vamos ver onde tem um rio, vamos ver onde que tem animais peçonhentos, e aí vamos depois nos reunir e contar tudo isso, porque nós vamos ter o mapa do Vietnã que o americano não tem, mas o mapa de estratégia. Aí depois que eles apresentarem então, toda a visão de conjunto do Vietnã e encontrar onde tem abismo, onde tem precipício, onde que tem rios, onde que tem perigos, animais ferozes, então agora vou montar uma estratégia, não de ataque, mas de surpresa. Vencer a guerra. Então essa visão generalista, que é a mesma que ele se utilizou da biologia, ele trouxe para a guerra com seu sucesso. Essa é uma visão intuitiva. Esse é um comportamento da intuição. Mas, não quero muito mais falar dessa fase, porque essa fase talvez tenha sido a mais explorada aqui por nós, aqui nas palestras. Mas Paulo de Tarso, ele afirma, então, que além da perpendicular, do comprimento, da largura, da altura, existe a da profundidade. E quando ele fala da profundidade, ele afirma o seguinte, quando ele fala da profundidade, é o amor do Cristo que excede todo o conhecimento. Então ele diz que existe uma outra perpendicular, que infelizmente não dá para a gente desenhar, mas vamos apenas fazer uma ideia dela, que seria a da profundidade, que é o tal do amor do Cristo, que excede todo o conhecimento. Aquele conhecimento instintivo, ele é maior. Aquele conhecimento racional, ele é maior. Aquele conhecimento intuitivo, ele é maior. Então, o amor, ele consegue abarcar todas as outras dimensões do conhecimento. E o que é este amor em termos de dimensão na obra do professor Pietro Baldi? Lá no livro Ascese Mística, ele explica que é aquela consciência mística unitária. Lembra? Então, nós temos o instinto, a razão, a intuição e a consciência mística unitária. A consciência mística unitária é um estado em que você consegue se abraçar com o todo, com o universo. Você é um com o universo. Você diz como Paulo, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Há uma unidade. E você está nessa unidade. Você é a célula participante desta unidade, desse grande incêndio, como dizia o padre Teilhard de Chardin. O dia que o homem descobrir o fogo divino, ele terá o seu segundo grande achado. O primeiro foi do fogo terreno, a visão dele. Então nós vamos ter esse segundo grande achado, que é o do fogo divino, que mostra essa unidade, em que a centelha tem a mesma substância e está ali mergulhada no calor do Pai, no calor de Deus. E o maior exemplo que nós temos nessa fase, para falarmos, e para mostrar que realmente é possível chegar nessa fase, e que há um acesso, uma janela, uma porta, há um jeito de chegarmos lá, é Francisco de Assis, no Monte Alverne. Ele no Monte Alverne, ele fez essa sua grande unidade com o Cristo. Como Cristo abre os braços ao Pai na cruz, Francisco abre os braços a Cristo no Monte Alverne e se identifica.